Bom dia, são 7 horas em Brasília, estamos começando mais um Today. Hoje é segunda-feira e a Emília já entrou aqui conosco. Eu tenho aqui meu... Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Poli Rocha também, Márcia também está conosco, Marinilda, a Fátima, Terezinha, legal, bastante gente já entrando, bacana. Viu, pessoal, nós estamos começando uma nova semana e nesta nova semana nós também iniciamos uma jornada sobre doenças crônicas. Já fizemos uma jornada sobre doenças crônicas e agora nós vamos fazer mais outra. Nessa nós vamos adicionar alguns temas novos que não foram abordados na primeira jornada. Ela começa hoje às 20 horas. Nós vamos trabalhar essa jornada de doenças crônicas hoje, segunda-feira, amanhã, terça, quarta e quinta. E na próxima semana, segunda, terça, quarta e quinta também. Vão ser 8 encontros que nós vamos dedicar para poder falar a respeito de doenças crônicas. Infelizmente, essa pandemia ainda não foi embora. Estava verificando que as vacinas, do teste da vacina chinesa chegou no Brasil, vai começar a ser aplicadas as doses. Leva-se um tempo, depois que você faz a aplicação para poder saber a eficácia dessa vacina. Eles ainda não sabem por quanto tempo vai durar a imunização. Estava verificando também que teve 2 casos que eles estavam estudando a respeito de uma reinfecção da doença, do coronavírus, ou seja, pessoas que já haviam tido a doença e manifestaram mais uma vez. Então eles estão verificando se isso realmente é verdade, porque isso vai de encontro com um estudo que foi feito na Inglaterra, onde eles mostraram que o tempo de imunização depois que você teve a doença varia entre 3 a 4 meses. E aí, nesse caso, eles já estão percebendo que podem ter casos de reinfecção. Isso é muito importante para a questão da vacina, porque eles vão poder avaliar realmente o tempo de eficácia da vacina dos anticorpos que nosso organismo produz contra a doença. Esse é um aspecto bem interessante e importante para poder ser avaliado quando se pensa na aplicação de uma vacina. Por exemplo, quando você tomou vacina contra sarampo, coqueluche, tosse comprida, que falava no passado, você tomou uma vez só. Você tomou uma vez só e o seu corpo fica imunizado contra a doença. Agora, você tem outras vacinas que precisam ser aplicadas anualmente. Por exemplo, a vacina contra a gripe, porque nós estamos falando de um vírus influenza que ele modifica muito. Mas uma pesquisa recente mostra que só no Brasil tem 6 variedades desse vírus já circulando, ou seja, ele também tem sofrido modificações. E essas modificações fazem com que a eficácia da vacina caia bastante, mostrando que a gente vai ter que fazer, de repente, a aplicação de vacina anualmente, ou talvez por um tempo até menor do que um ano. Isso tudo é importante para nós nesse momento. Já percebemos que essa doença pode se tornar uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É um tipo de doença que você não vai eliminar, você vai ter que conviver com ela. E nesse caso, a vacina vai ser muito importante para nós. Ou então a gente vai ficar com essa coisa de abre e fecha, comércio e assim por diante. Isso é muito ruim. Para que realmente as coisas deem certo, é necessário que a gente faça o uso da vacina e que ela dure pelo menos um ano e todos os anos a gente tenha que ser imunizado contra o tal do coronavírus. Isso tudo é muito importante. Alguém está perguntando como comprar o meu livro. Se você clicar no link que tem aí na descrição da biografia do Insta, Alcirene, você vai ver que tem um link que vai direto para dentro da editora. E aí você consegue fazer a compra por lá. Então, assim, são bastante especulações e bastante questões que precisam ser avaliadas com relação a essa questão do coronavírus. Pensando nisso, a gente sabe que as pessoas que fazem parte do grupo de risco são as pessoas, não somente os idosos, mas aquelas que são portadoras de doenças crônicas. E aí, nesse caso, nós vamos mais uma vez fazer essa jornada das doenças crônicas. Nós vamos abordar temas como câncer, obesidade,
doenças autoimunes dessa vez, não foi falado da outra. Vou falar também sobre problemas respiratórios, vamos falar sobre diabetes, vamos falar sobre hipertensão e também AVC. Vamos fazer uma introdução hoje à noite sobre o tema e tem mais um assunto que nós vamos falar, que eu não lembro qual é. Bom, pensando em tudo isso, a prainha do Lago Norte aqui em Brasília foi aberta, lotada. O povo não tem juízo, a Emília falando aqui em Brasília. Pois é complicado, né, Emília? As coisas não vão ficar fechadas por muito tempo, isso daí é um fato. O problema é que as pessoas, mesmo que queiram frequentar esses locais, elas deveriam ir, né, de uma maneira segura. E não é isso que a gente tem visto. As praias do Rio de Janeiro, por exemplo, elas estão lotadas e as pessoas todas próximas, não respeitam o isolamento, até entendo a família ficar junto. Mas tem uma aglomeração muito grande de pessoas que não dá para falar que tudo aquilo lá é da mesma família, né? E aí nesse aspecto a gente tem que avaliar tudo isso. Eu sei que as coisas vão abrir mesmo, isso daí já não tem mais como. Nesse processo, né, contra o coronavírus, a gente vê que talvez o Brasil tenha feito um processo de isolamento antecipado. A gente antecipou o isolamento e no momento que ainda não tinha uma circulação do vírus, né, muito grande. Mas depois que ele começou a circular, aí a coisa, né, complicou bastante. Nós vamos falar sobre fibromialgia nessa semana, nessa jornada, na verdade, jornada das doenças crônicas. Aí nós vamos abordar sobre doenças autoimunes e eu vou falar sobre fibromialgia também, né? Bom, gostaria de convidar uma pessoa para participar aqui comigo hoje, então escreva aí, eu quero. Quem quer participar conosco, escreve que eu vou estar chamando alguém para participar conosco, tá bom? Enquanto isso eu vou beber uma água aqui. Brasília, o clima está bem seco, já não chove faz tempo e vai demorar muito para chover. Vamos lá. Eu quero. Então vamos lá com o eu quero aqui. Tá certo, com essa pessoa aqui hoje. Não deu. Vamos ver quem mais quer então aqui. Falando para eu ler algumas perguntas, o problema é que muitas delas passaram já direto. Aqui em Brasília, esse frio para mim de Brasília não é muito frio não. Eu coloco esse negócio aqui porque eu tenho que proteger minha voz, né, essa blusa. Mas para quem é paranaense, né, 11 graus é frio. Daí para baixo, terrível. Mas antes disso, difícil, hein? Vamos ver aqui quem que a gente vai falar hoje, pessoal. Uma pessoa que disse eu quero não pôde participar conosco. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se conseguimos fazer com essa pessoa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ué? As pessoas dizem que querem, depois eu convido, recusa. O que está acontecendo? Ninguém quer falar comigo hoje, é? Vamos ver se hoje eu consigo. Mais uma tentativa. Senão eu vou responder perguntas só. Alcirene, bom dia. Bom dia, doutor Ricardo. Sua imagem está carregando ainda, mas não tem problema, já está conseguindo te ouvir, né? Ai, que bom, que coisa boa. Ai, meu Deus. Já tentamos Que algumas vezes, né, felicidade. Alcirene? Oh, doutor Ricardo, presente de Deus para mim. Que bom, Alcirene. Eu vi Deus é que muito bom, Deus é maravilhoso. isso eu não tenho dúvida. Essa dúvida não paira, acho que na minha É mente, nem na verdade. mente de ninguém que está aqui conosco. Amém. Vamos lá então, Alcirene. Você está participando do desafio da transformação vital, né? Estou participando, estou muito feliz com isso tudo. O senhor não sabe, a minha vida mudou, mas mudou muito, Que legal. né? Conta pra Eu gente, ainda então. eu não tinha. Ah,
Conta pra gente o que que mudou nesse período, então. Ah, mudou muita coisa, mudou tanta coisa. Eu estava com muito problema no intestino, Uhum. o intestino melhorou muito. Desde que nós começamos, né, com a imunidade, eu Sim. comecei a melhorar, comecei a entender e a respirar aquela respiração que eu aprendi. Então, quando eu vou ao banheiro, eu faço aquela respiração, é uma benção. Eu ficava, às vezes, 5, 6 dias Nossa. sem ir ao banheiro. E Muita coisa. Alcirene, conta pra todo mundo a idade sua. Eu tenho 76 anos. Muito bom. 76 E anos. sabe uma Mas coisa eu que eu estou muito. acho interessante em tudo isso, Alcirene? Que tem muita gente que diz assim: ah, não, eu já tenho uma idade muito avançada, então isso daí para mim não serve, né? Eu não vou colher frutos, né? Não é assim que funciona, né? Com 76 anos, promovendo pequenos ajustes, né, Alcirene? Já tem conseguido É perceber grandes verdade, melhoras, né? Isso é muito bom e é serve como um verdade, fator de motivação para as pessoas, para elas compreenderem é que, verdade. independente da idade, é possível ter resultado. É verdade. Quando o senhor, eu perguntei para o senhor se a minha idade tinha alguma coisa a ver, o senhor disse não. Eu disse, então eu estou nessa, dessa transformação total, né? E eu estou me esforçando, né? Hoje estou no quinto dia sem tomar café. Muito Né? bom. Então, eu nunca podia imaginar que eu conseguisse uma coisa dessa, né? E estou tomando a cevada solúvel, né? E nem tenho lembrado de manhã do café. E sabe Era a que primeira coisa. tem muita gente, Alcirene, que toma café uma vida inteira e acha que nunca vai conseguir abandonar ele quando tenta, né? É claro que nos primeiros dias, geralmente as pessoas elas sofrem bastante, né? E você sofreu É bastante nesses verdade. primeiros dias? Sofri bastante, sofri muito. A carne vermelha, para mim, é a carne mais que eu como e nunca enjoei, né? Parei com a carne, parei com o produto de carne, leite, manteiga, e Uhum. estou no leite vegetal, né? Muito bom. Então, doutor Ricardo, eu estou correndo atrás de uma boa qualidade de vida, uma Isso. velhice com boa qualidade de vida para não ser dependente dos meus filhos, fazer todas as minhas coisas, né? Pois é, a senhora já está Então, até tecnológica, até já consegue entrar para conversar comigo aqui no Insta. hoje consegui, pois é, hoje eu consegui, né? Porque tenho lutado, mas desculpe, doutor Ricardo. Mas aí eu digo, ai meu Deus, que trabalho que eu estou dando para o doutor Ricardo. Não tem problema nenhum, Mas aí Alcirene. A gente está hoje eu aqui para servir. consegui. Obrigada, muito Deixa, obrigada. deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, dona Alcirene. A senhora tem 76 anos, tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma menina, e uma moça, E também que já tem são neta, né? casados. Que outro dia eu vi que a sua neta que estava lhe Tenho ajudando, três né? netos que são 3 bênçãos, né? Eu moro sozinha, com Deus. Eu estou viúva há 18 anos, né? Nossa, E bastante. então moro. Mas nós moramos encarreirados, a casa do meu filho, da minha filha, minha casa. Nós Legal. moramos aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Cabo Frio, muito bom. Cabo Frio. Então Deus colocou os meus filhos perto de mim, né? Meu filho é uma benção, é psicólogo, conversa Olha, muito comigo. Não maravilha. pode tratar, não pode me tratar, mas conversa muito comigo, né? Mas pode Vem umas aconselhar, vezes né? 1 hora, pode me aconselhar. Minha filha, meu genro é um filho, minha nora. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: eu tenho um problema, estou doida que o senhor chegue naquelas transformações emocionais, Sim, vamos lá. porque eu tenho um problema muito sério com uma tristeza, eu chamo tristeza, né? Uhum. Todo dia de manhã, quando eu levanto, eu penso assim, meu Deus, vai começar tudo de novo. Então, eu tenho a minha alegria é com Cristo, mas não tem aquela alegria que as pessoas dizem que eu vejo nas pessoas, né? Sim. Só que isso fica dentro de mim. Eu não deixo passar isso para as pessoas, eu não reclamo com meus filhos. Mas na minha a gestação da minha mãe, quando ela estava me esperando, Certo. ela descobriu que meu pai ia ser pai lá fora, do Sim. casamento, né, com ela. E a Uhum. minha irmã mais velha, que era a menina dos olhos dela, engravidou, a minha irmã mais velha. Uhum. Então, ela grávida, minha irmã grávida e meu pai grávido. Nossa. Nessa confusão,
a minha mãe não se cuidou, vivia... Nós somos três meninas da mesma idade. Uhum. Eu tenho uma irmã da minha idade, tenho uma sobrinha da minha idade. E Nossa. mamãe não se cuidou, né? E aquilo, eu nasci desmaiada mesmo, Uhum. com muita anemia, nasci com sopro no coração. E aí começou aquela batalha toda pela vida, né? Eles diziam que eu não chegava aos 12 anos, olha só, estou com 76. Pois é. E E quem disse aí, isso depois, provavelmente já morreu faz tempo. há muito tempo, e eu fiquei com essa depressão, uma depressão, eu sei, doutor Ricardo, eu não sei explicar para o senhor como é isso, mas é uma tristeza que vem assim, da alma. E Outro dia eu você vi relaciona essa tristeza, Alcirene, com essa questão, né, do nascimento da sua irmã fora do casamento, da sua sobrinha na mesma idade? O que você relaciona com essa tristeza? Eu relaciono que a minha mãe não se cuidou, depois quando eu nasci, a minha irmã veio para a cidade grande trabalhar, minha mãe ficou com a minha sobrinha, amamentando nós duas, Uhum. e depois, quando a minha mãe já estava muito esgotada, o médico disse para desmamar a minha sobrinha, a mamãe desmamou nós duas, Uhum. e a minha sobrinha, neta mais velha, né? Eu vi aquela prioridade com a minha sobrinha em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E tinha que ser, né? As minhas irmãs ficaram encantadas. Minhas irmãs, eu sou a penúltima de 10 irmãos. Teve Então, mais eu ainda, tenho, teve mais um depois, então. teve mais um depois, né, que é uma benção. E eu tenho duas irmãs na casa de repouso aqui em Cabo Frio, perto de mim, que a minha sobrinha mora no Rio, minha sobrinha é Uhum. filha única. E eu que tomo conta das minhas duas irmãs. Uma eu Certo. cuidei dela até há pouco tempo, ela está com 82 anos. E a minha irmã mais velha está com 90, vai fazer 96. noventa e Mas é uma seis. sobrecarga muito grande para mim, que eu tenho que ver, é particular, eu tenho que ajudar financeiramente a outra irmã minha que é solteira, que não casou. Então é muita confusão para mim. E os meus filhos também cobram de mim, com razão, porque eles têm medo que eu venha adoecer, né? Pois é, Mas eu me com essa cuido. idade, né, Sirene, a gente sabe que já era uma fase para a gente estar no descanso, né, e não estar nessa labuta doida sua aí de estamos cuidando de irmãs ainda, né. Mas realmente a gente não pode abandonar a família. Não posso, né, minha E eu irmã? vejo a senhora como uma mulher assim batalhadora, uma mulher realmente uma guerreira que tem vencido muitas lutas nessa vida, né? Primeiro pelo nascimento, na circunstância que foi. Eu imagino para sua mãe como que deve ter sido nesse período, né? A tua irmã, a irmã dela no caso, né? A sua irmã grávida, né? Minha Sua irmã, irmã a filha grávida dela, com 20 anos talvez, ou até menos, né? E tinha isso, 18 anos, pois 18 anos. então, para isso deve ter sido um choque para ela grávida esperando você, e vem a notícia, né, de que o seu pai também estava esperando uma outra filha fora do casamento. Então, eu acredito que para sua mãe deve ter sido um fardo muito pesado, né? Foi muito pesado. Depois de ter tido oito filhos, na nona filha, né, ter tido todo esse baque, né? Filha de É, 18 anos é. grávida, né, um marido esperando um filho fora do relacionamento. Então, tudo isso deve ter sido muito É, pesado. E assim, foi muito pesado. ela não ter abortado nesse período, mesmo que seja de maneira espontânea, já foi um milagre, entendeu? E aí você nasceu com carências, óbvio, ela não se cuidou nesse momento, mas porque ela estava angustiada, e a gente entende isso, né? Não que ela estivesse promovendo qualquer tipo de abandono com você, mas para Não, ela a não. vida naquele momento não fazia sentido algum, né? A vida para ela provavelmente não fazia sentido. Isso é algo terrível da gente poder, É né, verdade. analisar. Mas assim, eu acredito que depois do seu nascimento ela te deu todo o amor e carinho, né, que você merecia. Deu todo o amor e carinho, né? Mas eu sempre, a minha sobrinha sempre era em primeiro lugar, Uhum. porque era a primeira neta, né? Então, Sim, se ela tinha que fazer uma coisa para mim, se não pudesse fazer para minha sobrinha, então ela não fazia para nenhuma das duas, né? pois é. Como assim, eu precisava ser alimentada mais um tempo, mas ela tirou porque a minha sobrinha ficava em cima também querendo mamar. Uhum. Depois também a minha sobrinha é muito lindinha, né? Muito engraçadinha, uma menina muito engraçadinha. Então eu fiquei, então o banho sempre era primeiro para minha sobrinha.
aquela coisa toda. As minhas irmãs pouco me abraçavam, mas estavam sempre com a minha sobrinha no colo. Então, depois, a minha sobrinha não é minha sobrinha, eu tenho ela como se fosse minha irmã gêmea. É porque, na verdade, Eu vocês a amo foram muito. criadas dessa forma, né? Até 6 anos, então, ela ficou com a mamãe. Depois ela veio para a cidade grande para estudar. Uhum. E aí foi que eu entrei em depressão, porque eu não entendi aquilo. Pois é, Tanto ela ficou. e por que que você não Ela foi também. e ela foi, né? Por que que ela foi e eu não fui? Depois eu vim entender que ela não era minha irmã, que ela não era filha da minha mãe, era neta, É, que ela mas tinha que estudar. com essa idade realmente é incompreensível, porque vocês foram criadas juntos desde o ventre praticamente, né? Nasceram com uma idade muito próxima e foram criadas juntos. Então, para você, ela era É irmã muito mesmo. próximo. São 2 meses de diferença. Pois é, não, vocês foram criadas como irmãs, né? Não tinha como ser diferente. Não tinha. E a gente Então, só para andava você de mão naquele, dada. pois é, para você naquele momento era como se estivesse tirando uma parte sua, né? Então, realmente é Eu, compreensível esse sofrimento. para o senhor ter uma ideia, nasceu um furúnculo na minha cabeça, ficou enorme. Aquilo, Uhum. naquele, lá não tinha anestesia, não pegava, aquilo foi rasgado a sangue frio mesmo. Porque eu fiquei muito deprimida, eu comecei a ter comportamentos estranhos, comendo barro, comendo não sei mais o quê. Fiquei muito perdida mesmo. O que a gente percebe é assim, ó, que muitas vezes a gente tem carências nutricionais que levam a esse comportamento inadequado com relação ao padrão de alimentação. Mas a gente sabe que isso é uma doença chamada picamalácia. E a picamalácia ela não aparece somente por causa da desnutrição. A gente tem picamalácia Uhum, também por conta de alterações hormonais, né? E isso acontece muito uhum, em mulheres, principalmente no período de menopausa, ou então no período onde ela está gestante, ou até mesmo no período ali onde ela tem o ciclo menstrual regular. E aí ela começa a sentir uhum. desejo de comer algumas coisas estranhas em algumas versões estranhas, né? Por exemplo, a questão do barro, né, muitas vezes é no processo de picamalácia, onde isso é chamado de geofagia, né, onde a gente tem desejo de comer terra. Mas para você, Deus no me teu livre. caso, já não vejo que tenha sido nem alteração hormonal, né, e também nem seja carência nutricional. Tenha sido por conta de Não. questões emocionais. Porque a gente sabe que a picamalácia ela se manifesta por causa de 4 eventos. Ou desnutrição, ou essas alterações hormonais, ou um problema muito grave, né, emocional, né, de estresse muito elevado, depressão, ansiedade, pode gerar esse tipo de comportamento também. Ou então um comportamento que é aprendido, né? A picamalácia também pode ser aprendida quando você repara outras pessoas fazendo e você começa a repetir por causa dos neurônios espelho que a gente tem na nossa mente, né? A minha avó, por Ah, exemplo, ó, Sirene, ela tinha uma mania, tinha na casa dela, eu morava junto com a minha avó e minha mãe, que minha mãe se separou do meu pai quando eu ia fazer 2 anos de idade. Então, a minha avó tinha num quarto lá um armário, que era um armário bem escuro, e dentro ficava guardado um vidro com sal grosso, né? Porque em casa tinha churrasco direto, né? E ela passava ali, pegava um salzinho grosso, colocava na boca e saía chupando, né? E, obviamente, eu vendo a minha avó fazer aquilo direto, eu fui e comecei a fazer também. Isso é um processo de picamalácia, só que no meu caso foi aprendido. No seu caso, já não. No seu caso, já tem uma relação, eu vejo, muito grande com a questão emocional. A minha esposa também teve picamalácia na segunda gestação, onde ela queria comer gelo, né? Gelo o tempo inteiro. Aí isso a gente já chama de pagofagia, né? Querer comer gelo o tempo todo. Então, em qualquer lugar que ela entrava, até em lojas, quando a gente estava vendo enxoval, né, para o bebê, né, aí a gente já chegava lá e ela já pedia gelo, perguntava se tinha gelo nas lojas, né? E eu acho que a mulherada já estava acostumada com isso, porque grávida apresenta muita picamalácia, né? Então elas já tinham lá os potinhos assim com gelo, minha esposa já pegava e já saía chupando, né? Então já passava aquele desejo. Mas o seu provavelmente foi um que apareceu por conta dessas questões emocionais. Mas depois disso você disse que tem essa sua sobrinha como uma irmã, né? como uma irmã. E hoje ela é viva, como é que é a relação de vocês duas? Ela é viva, mas ela pegou, tem uma mania de querer minhas coisas, né? Uhum, Então mas eu não me importo com isso não. uhum. Meus filhos, ela diz nossos filhos, que ela não teve filho, ela não Não, tem filho. não teve. Meus netos, ela diz meus netos, né?
Então, dá palpite na vida dos meus filhos, deu palpite na educação dos meus filhos, dá palpite na vida da minha neta, que está com 26 anos, minha neta fica muito aborrecida, a mais velha. Então, ela se mete muito na minha vida, né? Mas ela acha que está me protegendo, né? Quando nós éramos pequenas, eu era muito fraquinha, e ela sempre foi uma menina muito ativa. Então, ela me protegia mesmo, né? Estava sempre me protegendo, me defendendo dos meus irmãos que queriam me bater ou brigavam comigo, né? Ela dizia que ia chamar, ela chamava o meu pai de pai, nós chamávamos nosso pai pelo nome, né? Amadeu. Então, ela dizia, olha, eu vou falar com Amadeu, hein? E também, ou então com a mamãe. E as minhas irmãs ficavam com medo, né? Meus irmãos. Nós somos 7 mulheres lá em casa, 3 homens. Nossa. Então era uma confusão muito grande lá em casa. E eu vejo que mamãe não tinha, mas eu fico pensando assim, né? Eu ficava sempre, depois quando, não sei se eu posso falar isso, se dá tempo. A senhora pode falar o que quiser, o tempo é seu. Nós temos Então, ainda depois 32 minutos. essa senhora com quem meu pai foi, tirou da casa dela, que ela era casada, ela saiu da casa dela para acompanhar meu pai, eles tiveram 5 filhos. Sim. No 6º filho, ela engravidou de um outro homem. Eita. Então, o que que aconteceu? Ela morreu, porque ela foi abortar, e ela morreu com a criança e tudo, né? Com 5 meses. Nossa, terrível. E aí meu pai ficou desesperado, então mamãe disse para levar todas as crianças lá para casa. A criança mais velha tinha a minha idade, que era minha irmã, Pois é. né? A minha irmã. E os outros tudo pequenininho, tinham de 6 meses. Então ficou muita confusão. Foi uma confusão tão grande que ela não tinha tempo para os dela. Depois veio a minha irmã caçula, né? Também, há 4 anos depois. Então, Nossa eu senhora. acho que, coitada, ela sofreu muito. Mas ela criou esses meninos como se fossem filhos dela. Nossa. Tanto é que eu me comunico com eles. Só tem agora 2 meninas, porque o resto já morreram. Nossa. Mas então ficou muita confusão. Então, na verdade, vocês são 10 filhos, né, do mesmo pai e mãe, mais 5 ainda, né? Mais 5 ainda. E aí, como eu estava falando da minha sobrinha, mas convivo bem com ela. Outro dia ela fez ponto de safena, fiquei 2 meses, mais de 2 meses na casa dela, na Tijuca, no Rio, cuidando dela direto lá, sem vir em casa. Que ela não podia nem abrir os braços. Auxiliar, deixa eu fazer Colocou uma pergunta para você. 5 pontos de safena, você ia falar, né? Desculpa, eu te cortei. Eu queria te fazer uma Não pergunta. tem problema. De todos os filhos que a sua mãe teve, você é a mais parecida com ela ou não? Não em aparência, mas eu digo em comportamento. Nem minha aparência, nem no comportamento. Mas no comportamento sou, porque a minha mãe era muito submissa. Então, as coisas que ela às vezes mandava eu fazer, que os outros não mandavam os outros, era porque eu aceitava e eu era submissa. Até hoje, agora eu estou me tratando, que meu filho conversa muito comigo, porque eu sou além do... Às vezes, eu quero me dar aquilo que eu não posso, além das minhas posses, né? Então, eu sou, doutor Ricardo, é um problema. Eu sou feita uma esponja, eu vou absorvendo tudo. Para mim. Os problemas dos outros. Olha, eu faço parte de um grupo de oração. Cada pedido que chega, aquilo para mim é um sofrimento. Mas sabe que eu aparentemente, ouvindo a história da sua mãe, ouvindo a sua história, eu vejo muita similaridade nesse aspecto de acolher todo mundo, de estar disponível para servir todo mundo, de olhar mais para os outros do que para si mesmo, né? E parece que esse comportamento foi herdado, né, da sua parte, porque você acompanhou todo esse desenrolar da história ainda com uma idade muito jovem, diferente dos seus outros irmãos que tinham uma idade maior e um grau de maturidade maior. Você absorveu muito do comportamento da sua mãe, eu vejo. E a sua mãe foi uma mãe sofredora, né? Porque 10 filhos para poder criar e mais 5 filhos ainda do marido de fora do casamento. Então, assim, a sua mãe foi uma mãe sofredora.
E eu vejo que você Mas adquiriu é muito da característica dela, e talvez isso seja um dos muito. motivos da sua tristeza também, né? Mas eu quero, doutor Ricardo, o senhor precisa me ajudar, porque eu não posso terminar meu resto de vida assim. Eu Não, preciso melhorar um pouco. Eu queria dizer para o senhor o seguinte: eu tenho que melhorar um pouco isso aí. Eu não posso continuar assim, porque isso me faz muito mal. com certeza. Porque eu sinto essa tristeza que eu sinto, né? Mas uma coisa Agora que eu você tenho, vai ter que fazer, Alcirene, é começar a se colocar como sendo prioridade na sua vida, coisa que aparentemente você nunca estou fez. fazendo isso agora. Por isso que eu ia marcar uma consulta com o senhor. Quando eu vi essa oportunidade de fazer esse estudo, Uhum. esse trabalho, Transformação, né? aí meu filho falou, mãe, a senhora vai ganhar mais fazendo essa transformação. Eu tenho Porque, certeza, porque a transformação ela e vai eu aí trabalhar em abracei isso vários aí. aspectos da E, vida, eu, né? E como que e foi? o E como que senhor, foi para a senhora, por exemplo, as primeiras aulas, desculpa, quando eu pedi para fazer essa reflexão do passado? eu quase morri, né? Porque eu pensei, olha, eu chorei tanto que eu soluçava, ainda bem que os meus filhos não escutaram, Hum, porque eu não conseguia conter. Aquilo parece que eu estava levando pior do que pancada. nossa, parece que vai chorar agora sou eu. Porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha olhado por esse lado tudo aquilo. Mas tem outra coisa também além disso. Quando eu fiz 12 anos, eu pedi à minha mãe para eu vir morar na cidade aqui do Rio de Janeiro, com a minha irmã segunda, que tinha casado, tinha 3 filhos. Uhum, Porque o meu sonho era estudar. E lá eu fiz a quarta série, né? certo. Aí mamãe, com muita pena, com muitos conselhos, a noite toda aconselhando, até hoje eu guardo o que a minha mãe me disse naquela noite. Uhum, E vim para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui na cidade grande, o meu cunhado adoeceu e meu cunhado faleceu. nossa. Então a minha irmã falou para mim, lá em casa tinha muita fartura, meu pai tinha 2 sítios, meu pai tinha uma vida folgada, nós tínhamos muita boa alimentação, ele trabalhava na agricultura com farinha, mandioca e milho, e Uhum, feijão. Então eu vim para a casa da minha irmã, meu cunhado morreu, mas eu vim para estudar, porque meu sonho era estudar, estudar, estudar. Eu vim, olha, deixar minha mãe que eu amava, né? uhum. E aí a minha irmã falou que agora eu não posso ficar com 4 crianças, tenho 3 filhos. Você ou volta para casa de mamãe, ou então você vai trabalhar em casa de família. Nossa. E ela então ela arranjou uma casa de família para eu trabalhar, e eu trabalhei lá, fiquei lá trabalhando, porque aí quando eu cheguei na casa de família muito rica, não deixaram estudar. Ela tinha uns 4 empregados naquela época, né? Nossa. Explorava a gente, era trabalho escravo. Ela disse, não, estudar não pode, estudar de noite. Eu falei, meu Deus, e agora? E era justo o que Falei, você bom, queria. Você ficou na cidade justamente por causa aí do era estudo, justo o né? que eu queria. Meu Deus, eu digo, e agora? Aí falei, bom, há uma oportunidade. Se aparecer um rapaz, eu posso me casar e talvez ele deixe estudar. Apareceu um rapaz quando eu tinha 16 anos, Uhum, e aí começamos a gostar, ele conversou com a mamãe veio, ele conversou com a mamãe e uhum. tal. E aí eu naquela expectativa dele de estudar. Falava em estudar, ele não dizia nada. Quando eu casei com 18 anos, que fui falar com ele agora, eu vou estudar, meu sonho é esse. Ele disse, quem disse isso? Eu nunca te falei que você podia estudar. Pronto. Ele era assim, tipo índio, falou, tá falado. Uhum. Fiquei, eu falei para ele, olha, quando você morrer, se você morrer primeiro do que eu vou estudar. Ele disse, tá bom, quando eu morrer você vai estudar. Há 18 anos atrás, quando ele morreu, chorei e tal, matriculei no colégio, fiz o ginásio, fiz o ensino médio, terminei, e para minha alegria, né, porque eles ficaram com pena de mim, eu ainda fui que falhei pela turma, né? Uhum. Não foi, não foi eu, falhei pela turma, A senhora, quando né? foi voltar a estudar, então tinha 54 anos. Tinha mais um pouco, Mais um pouco. tinha mais, isso Ele, ele, ele tem 18 faleceu anos. quando? Ele faleceu quando a senhora tinha 54 anos. Não, ele faleceu quando eu tinha 58 anos. 58. 58. Ele já morreu há 18 anos. Uhum.
E agora eu estou com 76. Eu tinha 58 para 59. Quando a senhora foi estudar, então. Fui para uma turma de meninos jovens, até hoje são meus amigos. Pois é. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo a sua história e tem feito, né, os comentários, né, eles estão se sentindo agora como filhos da senhora também e todos querem te apoiar. A senhora ganhou uma família nova, Alcirene. Amém. Obrigado, Senhor. Pois Muito é. obrigada. Essas pessoas aqui estão dizendo que vão orar pela senhora, que a senhora é uma batalhadora, que a senhora tem um grau de resiliência muito grande, né? Então, assim, todo mundo está comovido com a sua história, tem gente que está chorando, né? Eu já me segurei aqui também, né? Mas, assim, a senhora é uma batalhadora. E eu acho que a senhora já superou muitos traumas nessa vida. E, com certeza, ainda tem outros para poder superar, para que possa Tenho. realmente curtir esse momento da vida que a senhora está vivendo. E depois que a senhora fez o ginásio, foi escolhida para poder ser a representante da turma Fiz como o oratora. ginásio e fiz o segundo, fiz ensino médio também. Nossa, Eu tenho o fantástico segundo isso. grau. Nossa, fantástico, fantástico. A E sua... fui oradora, modo de dizer, não é oradora, né? Não, é Mas assim. eles fizeram questão que eu fizesse. Porque, por eu ser, só tinha duas pessoas da minha idade lá, mais Uhum. velhos, né? Nós não tínhamos 60 anos ainda. E eu me sentia com todo vigor, até hoje eu sinto isso. O senhor tem uma ideia, eu faço bicicleta ergométrica, Muito bom. A eu senhora faço disse que caminhada. assiste. A senhora disse que assiste, né, os Tio Day, às vezes de manhã, fazendo bicicleta ergométrica, não é? Sim, antes de eu ir para a bicicleta ergométrica, eu fico aqui no sofá para ver se vou ser chamada. Quando eu não sou chamada, boto o tênis e assisto todinho na bicicleta, pedalando. Então E o hoje senhor não hoje eu sabe. atrapalhei a sua pedalada, então. Não, ainda vou pedalar daqui a pouco. Tem um dia todo para isso. Nossa, fantástico, E eu, Alcirene. que eu faço academia, mas a academia está fechada agora, né? Mas os meus filhos me dão muito suporte. É muito importante os filhos dar suporte e animar os pais. Nossa, Minha filha sempre. impressionante isso. A minha mãe, É né, minha verdade. mãe mora comigo. Porque separada do meu pai, depois não estava sozinha e a gente viaja bastante, eu e minha esposa, então é ela quem fica com as nossas filhas quando a gente viaja. E a gente vê realmente como que é importante essa questão do suporte. Meu sogro e minha sogra também, eles são vivos de uma idade bem avançada. Minha esposa, ela viajou quinta-feira e foi para a roça para poder ficar com eles, porque a gente colocou eles na roça nesse período de pandemia. Então, assim, os filhos Aham. precisam realmente servir os pais. Isso eu acho que é o senso de gratidão que os filhos devem ter pelos pais, né, por tudo que eles já fizeram pelos filhos, né? E aí, É nesse caso, verdade. nós viemos para Brasília também, porque aqui é um clima mais amistoso para mim, digamos assim, para os problemas respiratórios que eu tenho. Mas a minha esposa também queria estar próximo do meu sogro e da minha sogra. E a gente cuida muito deles, né? Minha sogra, no ano passado, teve uma pancreatite e a gente estando aqui, a gente ficou envolvido o tempo inteiro dentro do hospital, quase morando no hospital nesses dias, né? Para poder cuidar da minha Meu Deus. sogra. Ela tem 89 anos. E assim, são raríssimos, raríssimos os casos de pessoas que têm pancreatite e sobrevivem. Porque pancreatite é uma doença que geralmente mata em 24 horas, né? E a gente estando aqui, a gente vê como que a gente foi útil nesse momento também para servir minha sogra, meu sogro que estava, né, depressivo, nós fomos com ele ao hospital, começou a tomar medicação, incentivando, e agora lá na roça ele tem se sentido muito bem, né? Então, assim, os filhos têm esse papel, Que Sirene. E maravilha. eu vejo com muita alegria os seus filhos, né, morarem próximo aí da senhora e poderem realmente estarem lhe servindo É nesse momento. verdade. Porque, assim, os seus filhos cuidam de você. Porém, você cuida de todos, né? Você é a mãe de Sim, todos, inclusive das suas é irmãs, verdade. da sua sobrinha, né? A senhora é uma guerreira, uma batalhadora. E eu, por Obrigado, mais que eu doutor. veja esses momentos de tristeza que a senhora já enfrentou na vida, eu não vejo motivo para a senhora ser uma pessoa amargurada e ter essa tristeza, porque a senhora já venceu Não, tanta coisa na vida, só que precisa resolver algumas coisinhas que estão aí dentro, né, Alcirene? Isso é importante. mas em nome de Jesus, o Senhor vai me ajudar. Doutor, agora eu quero falar sobre esse refluxo, né? Eu estou Sim. fazendo implante, né, doutor? Uhum. Então, estou com dificuldade para falar. Não, Eu não estou tem fazendo. dificuldade nenhuma, a gente está ouvindo muito bem todas as suas palavras. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho refluxo, tem também uma gastrite, né? E tem um incômodo no intestino
Meu intestino está sempre assim, não dói, Uhum. mas aquela sensação de desconforto que eu tenho, né? Uhum. E também a dor de cabeça está melhorando, né? Sim. E, mas eu queria muito ficar boa desse desconforto no intestino Uhum. e essa gastrite, sinusite também. Sofro com sinusite. Essa friagem, então, aqui venta muito na beirada da praia. O nome já Meu diz, Deus, né? Cabo Frio. Então, aqui é bom para morar porque é muito fresquinho. Mas acontece que venta muito. E uhum. então eu estou com essa sinusite, com essa gastrite, com esse, agora mesmo até a água que eu tomo, desculpa falar assim, eu fico arrotando como se eu tivesse comido alguma Fique coisa. à vontade. O tempo é seu, fale como quiser. A senhora que manda no programa Obrigada. de hoje aqui. Bom, Isso é privilégio para mim. Deus é tem bom. alguns Mas aspectos interessantes aqui, né, nisso que a senhora falou, Silene. Veja só. A senhora disse que tinha um problema grave de constipação intestinal, chegando a ficar até 5 muito dias sem ir ao grave. banheiro para evacuar. Agora já tem melhorado esse aspecto. A gente sabe que quando o trânsito intestinal ele fica moroso, fica lento, isso já tende a aumentar também o tempo de permanência do alimento no estômago, né? Então, é um aspecto que provavelmente tinha uma relação com a questão do funcionamento gástrico. Agora, como está melhorando, já era para a gente estar num processo de melhora também. Porém, a gente tem que avaliar um aspecto muito importante aqui, a idade da senhora. Pela idade, a gente sabe que o organismo ele vai passando por alterações fisiológicas. Isso é normal e inerente do avanço da idade. Nesse aspecto, a gente tem que observar o seguinte: nós diminuímos, conforme a idade vai avançando, a produção de ácido clorídrico e também do pepsinogênio. Esse pepsinogênio é uma enzima que é liberado no estômago. Pela ação do ácido, ela é convertida em pepsina e ela começa o processo da digestão da proteína. No estômago, nós continuamos fazendo a digestão do amido até que a saliva e aí então ela seja, a Alcirene caiu. Que coisa! Agora que eu estava explicando para ela isso, bom, eu vou finalizar explicando essas questões da Alcirene para que depois ela possa assistir quando ficar gravado para ela. E aí, nesse aspecto, né, que nós temos que avaliar algo muito importante, que esse avanço da idade faz com que esse pepsinogênio não seja ativado muitas vezes em pepsina pela falta do ácido, aumentando o tempo de permanência do alimento no estômago. Então, esse é um aspecto muito importante, muito importante. E talvez essa seja uma das causas que faz com que a Alcirene tenha essa dificuldade, né, com relação a processar o alimento, favorecendo muitas vezes o refluxo. A gente sabe que o refluxo é uma coisa que é muito constante nas pessoas da terceira idade. Então a gente tem que observar esse aspecto, né, muito importante e relevante para nós. Daqui a pouco a Alcirene deve entrar, quando ela entrar eu tento chamar ela novamente. Mas vai ficar gravado e ela pode assistir esse final depois. A não ser que ela já esteja abandonando aqui o Today e já ir partindo para a bicicleta dela, né? Nossa, que incrível a história dessa senhora. Eu estou fascinado pela história dela, né? E foi uma história que mexeu, acho que não só comigo, né? Mexeu com todo mundo hoje. Outro aspecto importante que ela precisa observar é o seguinte: nós também diminuímos com o avanço da idade a produção de bile. E aí eu gostaria até de que ela estivesse aqui comigo para fazer essa pergunta para ela, se ela ainda tem a vesícula biliar. Porque muitas vezes, quando chegamos numa idade avançada, tem aquela questão da formação dos cálculos na vesícula, o que obriga muitas vezes a pessoa a ter que tirar a vesícula, fazer a extração da vesícula. Esse é um dos aspectos que também, né, piora muito o processo da digestão e faz com que a pessoa tenha um alto grau, né, de gastrite e refluxo. Então isso era algo que me interessava bastante, né? Quantas vezes tentou falar com ela, né? Isso mesmo, Jay. Eu acho que foram umas 4 vezes e agora só na quinta que deu certo, né? Mas foi fantástico, foi fantástico. Deus tinha o momento certo para falar com ela. E essa questão da vesícula, eu queria muito questioná-la, porque é importante. Mas como ela está na transformação vital, a gente vai pegar ela um dia lá para poder conversar mais sobre isso, porque a história dela é fantástica. E até, olha, eu fiquei até mexido com a história dela e tenho vontade de ir ao Rio de Janeiro com a minha equipe aqui, que faz a parte de gravação, para poder contar a história dela. Porque isso é uma história fascinante que motiva as pessoas no processo da mudança. É impressionante a história da Alcirene, né? A gente precisa compartilhar mais
histórias como essa para motivar as pessoas com 76 anos, né, passando por tantas transformações na vida e buscando melhor qualidade de vida, enquanto eu vejo pessoas aí com 20, 30, 40 anos dizendo que para ele não tem mais jeito, não tem solução. Não, a gente precisa observar essas histórias são as histórias que transformam vidas. A gente precisa gravar do nosso Sirene e contar essa história tintim por tintim para as pessoas realmente reconhecerem que a gente pode, né, ter transformação independente da idade. É fantástico. Mas um aspecto que eu queria destacar também com relação a essa questão do refluxo que a Alcirene reclamou para a gente aqui no final, é a seguinte questão. Vocês percebem que ela reclamou de uma tristeza profunda. E ela está falando de uma tristeza profunda, e isso provavelmente tem uma relação também com a questão dos hormônios, né? E aí nós temos o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que também gera um processo de frouxidão da válvula de entrada do estômago. A ação do cortisol sobre a musculatura lisa gera essa frouxidão da válvula, faz com que ela já não tenha um fechamento hermético. Primeiro que a gente tem que avaliar a idade. Em 76 anos, talvez essa válvula já não seja competente o suficiente para poder manter o alimento no estômago sem ter o processo do refluxo. Ainda mais por essa questão emocional, a válvula fica ainda mais frouxa. E nesse formato, a gente tem a contração do estômago, que são os movimentos peristálticos, e o favorecimento da volta do conteúdo gástrico para a região de esôfago. Aí ela falou também da questão, né, da sinusite. E muitas vezes a gente tem esse ácido que volta atingindo também essa questão toda da árvore brônquica nossa, né, e o sistema respiratório nosso. Então, a sinusite da Dona Sirene provavelmente tem uma relação direta com o refluxo. Se ela tratar o refluxo, eu vejo que ela vai melhorar muito dessa questão. Agora, como tratar o refluxo na idade que ela tem? Nós temos alguns aspectos importantes para ser considerado. Se eu não tenho, por exemplo, a produção, né, de ácido como deveria ter por causa da idade, pelo avanço, isso muitas vezes faz com que o alimento permaneça por mais tempo no estômago. E um dos grandes erros que uma pessoa idosa comete quando ela está com refluxo ou está com gastrite é que ela toma medicações que são antiácidos. Isso nunca deveria ser utilizado por uma pessoa idosa. Por quê? O ácido, ele tem um papel muito importante na digestão. Tem um papel muito importante na digestão. E aí o que a gente sabe com relação a isso? Se eu não tenho ácido suficiente e ainda tomo um antiácido, eu estou piorando o processo do esvaziamento gástrico. E ao piorar esse processo, eu estou aumentando o tempo de permanência do alimento no estômago. Então, muitas vezes a gente tem idosos que fazem uso desses antiácidos e ao invés de melhorar, eles pioram, porque vai ter menos ácido, vai aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago. Então, isso era uma coisa que eu queria destacar para ela, mas ela vai assistir isso daqui depois, tenho certeza. Fica gravado, e aí ela vai assistir. Outra coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: a produção das enzimas para fazer a digestão, ela também diminui com o avanço da idade. Então, muitos idosos, eles precisam, às vezes, tomar esse suporte de enzima. Uma enzima que as pessoas usam constantemente, são dois produtos, na verdade, que são... Ah, a Sirene voltou. Voltou. Eu vou tentar chamá-la novamente. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, Sirene, a gente continua aqui, mas eu estou deixando todas as explicações para a senhora aqui. Vamos ver se vai dar certo. Enquanto ela vai tentando conectar, eu vou explicando. Então, esse aspecto vai dar. Estou ouvindo a voz dela já. Oi, doutor Ricardo. Está parecendo conectando ainda, Sirene, mas eu fico feliz de falar novamente para a senhora. Que bom, que bom. Faltou luz aqui em casa, né? Olha só que falta de sorte. Mas Deus... Mas vai ficar gravado, Sirene. Você vai poder voltar e assistir depois esse pedaço que a senhora perdeu, não tem problema nenhum. Não, mas, eu estava ouvindo. Eu legal. Quero dizer para o senhor que eu fiz o detox, né? Uhum. Foi muito bom. Eu já perdi 5 quilos com tudo isso. Uau! Mas não tem me pesado, assim, não. Eu preciso perder ainda 7 quilos ainda. Não, né? Mas vai. Mas e fazendo musculação, eu tenho certeza que é uma perda saudável, né? Porque... caiu de novo. Mas, nossa, que coisa linda. Eu estou encantado com a história. Mas a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, eu tenho certeza. Eu vou fazer todos os esforços, né, para que a gente possa se conhecer e a gente possa gravar a sua história, Sirene.
porque eu estou encantado com a sua história. E um aspecto importante é essa questão do Digelive e o Digeplus. Eles são enzimas, né? E essas enzimas, elas ajudam no processo da digestão. Então, como ela tem 76 anos, já uma idade avançada, provavelmente uma redução na produção de enzimas, esses produtos sendo utilizados principalmente no horário das duas refeições que tem maior concentração calórica, de manhã e na hora do almoço, isso daí ajuda provavelmente no processo da digestão e vai reduzir então o processo do refluxo da Alcirene também. Mas algo que é muito importante a gente ressaltar é que ela faz atividade física. Se ela não fizesse atividade física, ela teria um caso muito mais grave do que ela tem. Por quê? A atividade física ela também gera benefícios sobre o trato gastrointestinal. Ou seja, toda essa musculatura lisa que compõe o nosso estômago, o nosso intestino e essas válvulas, tanto de entrada quanto saída do intestino, que é o esfíncter esofágico inferior, também chamado de cárdia, e o esfíncter pilórico, chamado de região pilórica, eles seriam menos competentes ainda se ela não fizesse atividade física. E uma coisa que encanta na história dela é com 76 anos, fazendo a bicicleta ergométrica dela todos os dias, né, fazendo a atividade de musculação, só não nesse período agora porque está fechado, né? Então, assim, a gente fica encantado de como que a Alcirene realmente tem buscado se cuidar nesse momento. Mas esses aspectos emocionais, eu vejo que eles também têm uma ação grande sobre a questão do refluxo. E ela vai precisar tratar. Como filha é psicólogo, a recomendação é que você não trate ninguém da família. Apesar de que você pode ir dando conselhos, e claro, esses conselhos é uma forma de tratamento, mas não pode tratar como se fosse paciente. Então eu acho muito legal a Sirene fazer também um acompanhamento psicológico para que ela possa contar essa história para o profissional e ele também possa dar orientações. Obviamente que eu estou aqui à disposição para fazer esse trabalho com ela também, principalmente na transformação vital, né? Mas a gente sabe que tudo isso é importante. Resolver os problemas físicos, mas observar também essas questões emocionais. Porque o nosso corpo, ele reflete tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, as angústias, as tristezas, né? Elas geram efeitos fisiológicos em nós. Quantas vezes você, de repente, por uma situação muito triste, não chegou até aquele nó na garganta, aquela dificuldade de engolir, uma dor no peito, ou um aumento de batimento cardíaco, um ataque cardíaco naquele momento? Isso porque a gente sabe que o efeito, então, dos hormônios liberados nesse momento de estresse acabam gerando esse tipo de consequência em nós, né? Tô com invasão aqui, ó. A filha acordou e está invadindo aqui. Cuidado, Manuela, para não derrubar as coisas aí. E nós temos, então, que cuidar muito dos aspectos emocionais. E com a idade dela, eu vejo que nós precisamos dar um suporte, né, nessa parte. Ó a invasão, ó a invasão. Fala, filho. Tô com invasão aqui. Princesa, você tá com cara de sono ainda. Vai lá, para as pessoas não ficarem vendo você com cara de sono, tá bom? Dá um tchauzinho para elas e depois o papai vai lá com você. Vai lá, princesa. O papai dá um beijo. Vai lá. Não, filho. Ela tá carente, pessoal. Ela chegou de viagem, ficou aí 4 dias longe do papai. E esse daqui é meu carrapicho. Nossa, saiu na quinta e voltou no domingo, filho. Então foi quinta, sexta, sábado, domingo inteiro praticamente. Bom, aí, pessoal, nós precisamos, então, ter esse controle emocional. Isso é muito importante para nós, né? Muito importante. Falta 5 minutos ainda, filho. Se quiser ficar abraçado aqui desse jeito, senta aqui no colo do papai. Já que eu já vi que não vai ter como tirar, é melhor ficar. Fica quietinho aqui. E deixa eu puxar aqui pertinho. E aí, então, essa questão do controle emocional para a Alcirene, eu vejo isso como sendo algo muito importante, né? Você percebe que ela tem uma vida que foi muito sofrida. Foram muitas condições que mexeram e abalaram muito com o emocional. Ela voltou aqui, ó. E nós precisamos desse suporte emocional. Mas uma coisa que eu vejo como sendo muito importante é a gente resolver essas janelas de memórias que nós temos, que ficam armazenadas na nossa mente, e que nos sequestram a paz, que tira o nosso sossego, que gera esse momento de tristeza. Eu tenho também, né, algumas histórias, né, na minha vida que mexeram muito com o meu emocional, por conta da separação do meu pai e da minha mãe. E isso aconteceu quando eu era muito novo. Eu tinha menos de 2 anos, né, quando meu pai e minha mãe se separaram. Isso mexeu muito com o meu emocional também quando era criança. Só que agora, na idade adulta, eu estou tendo a possibilidade
de começar a resolver essas memórias que eu tenho armazenado na minha mente. E a Alcirene e vocês também que estão assistindo nesse momento precisam passar por esses momentos de reflexão para que a gente possa trabalhar essas janelas, essas memórias traumáticas e fazer um processo de reciclagem. No processo de reciclagem, a gente não consegue apagar a memória. Isso não é o papel de uma reciclagem, mas o papel da reciclagem é transformar essa memória numa memória que não tenha mais, né, essa carga emocional negativa. Eu gosto muito de estudar a teoria da inteligência multifocal, que foi desenvolvida pelo Augusto Cury. Eu acho fantástico. Eu fiz, né, a pós-graduação, né, utilizando essa teoria dele. Nesse aspecto, quando ele diz que a gente pode fazer as reedições da memória, eu experimentei na minha própria vida esses processos de reedição. Eu tenho feito reciclagem de várias memórias e isso tem me ajudado muito, tem me ajudado muito. Eu tenho certeza que não só no caso da Alcirene, como também no caso de outras pessoas que têm uma história, né, pesada, principalmente no momento da infância, isso vai ajudar muito. Eu tenho mais 3 minutos e queria aqui compartilhar com vocês uma história, né, para que vocês realmente entendam como que é esse processo de reciclagem. Quando eu era ainda pequeno, eu era mais novo do que a minha filha que está aqui no meu colo agora, que invadiu nossa live, né? Mas fica aqui quietinha, princesa. Quando eu era mais novo do que minha filha é agora, o meu pai, então, ele disse que viria me buscar para que a gente pudesse sair. E nós íamos para um show dos Trapalhões. E para quem tem a minha idade, né, ou mais que a minha idade, sabe muito bem quem são os Trapalhões. Outros mais novos não vão saber, mas vale a pena procurar, porque era o programa, né, que todo mundo queria assistir no domingo antes do Fantástico. E o meu pai então ficou de vir me buscar naquele domingo para que nós pudéssemos ir assistir os Trapalhões. O que aconteceu foi que choveu o dia todo, choveu o dia inteiro, mas choveu chuva torrencial. E meu pai morava num bairro onde não era afastado. Mas essas coisas não faziam sentido na minha cabeça quando eu tinha uma idade muito nova. Ia ser a primeira vez que eu sairia com meu pai, sem a presença da família da minha mãe na esquina, observando. Seria meu primeiro momento junto com ele. E quando chegou o horário do meu pai vir buscar, eu estava na janela, né, aguardando. Porém, ele não chegou no horário. E eu continuei ali na janela. E eu percebi que estava demorando demais e comecei a chorar, entendendo de que ele não viria. Mas eu fiquei até as 2 horas da manhã, encostado com a testa na janela, chorando, aguardando meu pai. E algo que a família sempre enfatizou para mim era a questão de que meu pai tinha me abandonado. E isso para mim foi muito traumático, muito traumático. E quando eu então reconheci que ele não vinha, bateu o desespero, continuei ali chorando, até que eu dormi encostado na janela e minha mãe me levou para a cama. Porém, eu tive a oportunidade, depois de fazer esse curso de análise do comportamento humano, baseado na teoria da inteligência multifocal, de fazer os processos de reciclagem mentais. E uma das histórias que eu trabalhei foi justamente essa. Hoje eu consigo contar essa história sem chorar, coisa que antes não acontecia. Eu não conseguia nem falar dessa história e quando eu falava eu chorava muito. Porque foi algo que mexeu muito comigo na infância. E hoje vocês percebem que eu consigo contar essa história. Então eu me lembro, claro, sinto a dor ainda daquela noite quando meu pai não veio me buscar. Mas entendendo os fatos hoje e reconhecendo que ele não veio porque choveu demais e o carro ficou atolado, ele não teve condições de sair, ele não tinha telefone, o telefone público mais próximo não estava funcionando e a chuva era torrencial mesmo, foi muita chuva. Só que quando eu consegui fazer essa reciclagem, mas estudando o caso, analisando o caso e trabalhando com essa técnica que é o duvidar, criticar e determinar ou decidir, isso me ajudou muito, me ajudou muito. E hoje eu consigo lembrar dessa história de uma maneira que ainda, né, me recordo do trauma que foi, porém não sinto mais a dor e também não fico mais tão emotivo quanto ficava antes. Então eu vejo que a Alcirene precisa passar por processos como esse. Só que não é só ela, né, pessoal? Todos nós temos um monte de lixo guardado na mente e precisamos trabalhar com esse lixo para que realmente a gente tenha a possibilidade de melhorar emocionalmente. Esse aspecto é muito importante, muito importante. Gostaria só de dar um recado aqui final, nós temos mais 40 segundos, né? Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos estar começando então essa jornada de doenças crônicas. Eu convido todos vocês para participarem comigo dessa jornada. Ela vai ser segunda, terça, quarta e quinta dessa semana, segunda, terça, quarta e quinta da próxima semana.
Ou seja, serão 8 encontros onde nós vamos falar sobre várias doenças crônicas. Eu convido você a participar comigo, mas também convidar, né, os seus parentes, seus queridos, as pessoas que você gosta, para que a gente possa influenciar a vida dessas pessoas também através, né, dessa jornada. Um bom dia para todos vocês, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.